Bom dia, família. Tudo certo? Segundou. Se segundou é dia da lua, dia da gente se conectar com a nossa parte sensível, fluida e abstrata, para que a gente desbloqueie o nosso brilho solar do caminho do meio, como dizem as pessoas que gostam de estudar Cabala. O primeiro passo para a gente se conectar com o caminho do meio, que é o caminho da essência, que é o caminho do sol, é a gente ouvir as nossas emoções, ouvir os nossos sentimentos e fazer um mergulho na esfera subconsciente e inconsciente, que é representada pela lua. A lua tem relação com o nosso inconsciente familiar, a lua tem relação com tudo que é feminino do nosso inconsciente familiar, com a parte mais maternal ali do inconsciente familiar. Então, segundas-feiras são dias excelentes para a gente estar trabalhando questões desse sentido. Segundas-feiras são excelentes para a gente estar se conectando com uma parte mais zen, né? A parte zen não significa a parte estagnada, aquela paz que é ausência de movimento, né? A vida estática, inércia, né? O zen e a paz significa você estar em equilíbrio, mesmo durante um combate, mesmo num mergulho interno, num combate ali consigo mesmo, consigo mesmo é bom, né? Sempre que a gente tem uma segunda-feira, essa força lunar está preponderante. Só que temos um fator potencializante para o dia de hoje, que é a lua cheia no signo de Aquário. Então, hoje a gente está com uma potência lunar muito forte. Para quem não se recorda, o que significa a lua na astrologia? Senão a nossa capacidade de sentir as coisas. E é nesse ponto que a gente pode ser pego de surpresa em acabar percebendo hoje e durante essa próxima semana, né, durante esse resto de lunação, coisas ainda que a gente não tinha se atentado ao fato, né? Energias, vibes, pensamentos, interações que às vezes carecem de reciprocidade. A gente está numa estrada que o céu representa, essa estrada de aprendizado, essa estrada de abertura de caminhos, que está colocando em contraponto muitos dos nossos padrões de perspectiva, de entendimento mundano, contra as nossas necessidades de alma, contra as nossas principais motivações, inspirações e objetivos de alma, tá? É aquela vontade que queima no seu ser de você trabalhar com determinado assunto, de você visitar determinado lugar, de você estar com uma determinada pessoa, de você conhecer, ler um tipo de livro. Sabe aquelas coisas que nos inflamam internamente? Que acendem uma chama interior que a gente não sabe de onde vem essa força? Tudo isso com essa lua cheia é desperto. Só que a gente está num processo de revisão interna, de reforma e reestruturação de vínculos e laços familiares, afetivos, relacionais no geral, que estão fazendo com que a gente tenha que, muitas vezes, romper e contrapor, colocar na balança, escolher entre um e outro. E isso torna esse processo muito mais desafiador para cada pessoa.
né? Porque os nossos gostos, né, as nossas vontades, os nossos desejos estão sendo discriminados. Discriminados não no sentido da discriminação, do preconceito, da perseguição, igual a gente falou no vídeo de ontem, né? Que a gente falou bastante, mas discriminados no sentido de separar, de diferenciar uma coisa da outra. Isso está muito bem representado por aquela oposição que a gente falou, essa aqui, que hoje acontece exatamente, né? A Vênus no grau 17 de Virgem fazendo uma oposição exata para Saturno no grau 17 de Peixes. Essa discriminação, ela acontece a nível prático, no sentido da gente ser obrigado, obrigada a realizar determinadas mudanças nos hábitos, nos padrões de comportamento, nos padrões de pensamento. Por quê? O Saturno, ele faz com que a conta chegue. O Saturno, ele exige uma postura séria, comprometida, madura, responsável com as escolhas que a gente faz. Então, é um beco sem saída. No momento em que a gente tem que optar entre o moralmente aceito, entre os laços, as interações, os intercâmbios afetivos, que são aqueles que alimentam o que é esperado de nós, ou os laços, os intercâmbios, as trocas que alimentam aquilo que nós esperamos de nós. Entendem a diferença? Um está ali para cumprir o roteiro do outro. Certas situações estão na nossa vida para cumprir o roteiro que outra pessoa traçou para a gente. Alguém da família, um pai, uma mãe, um responsável. E outras situações estão na nossa vida para nos proporcionar condições da gente seguir o caminho que a gente quer para a nossa vida. Entender, inclusive, em quais pontos a intersecção. Às vezes, o que fulano ou fulana XYZ projetou como sucesso, projetou como sonho, projetou para você, esbarra, tangencia aquilo que você realmente quer para a sua vida. Só que esse é o momento da gente entender as diferenças para tentar entender aquilo que tem em comum. Esse Mercúrio retrógrado conjunto ao Sol, nessa lua cheia, ele não está perdoando a nossa mente, porque fica tudo muito nítido, muito iluminado, não no sentido de atingir o nirvana da iluminação, da meditação, mas iluminado no sentido da gente ter luz sobre a situação e ter conhecimento, ciência sobre o que está se passando. E a Lua, do outro lado, jogando as nossas emoções numa vibe aquariana de libertação. Sem dúvida, a quadratura que pega aqui entre Saturno, Marte e Júpiter traz um tom dramático, um tom dramático, perdão, de violência. A quadratura Vênus-Marte também, o embate de gênero, um embate ali de narrativas feminino e masculino.
direitos básicos, tudo isso em pauta, tudo isso passando por questionamentos mentais internos e externos, conflitos, discussões, embates que acontecem de forma externa. Aqui o salve é para vocês tomarem cuidado com conflitos que podem crescer para uma escala trágica. É diferente do silenciamento, né? A diferença aqui entre o silenciamento e o evitar um desfecho trágico para uma confusão, né? A sabedoria de entender qual é a linha tênue de cada situação, né? Não é porque você não concorda com uma situação que você precisa pular na frente da bala, não é? Existe uma filosofia do budismo que eu acho muito interessante, que quando você se conecta com a dor do outro, apesar de que seja bom você ter empatia, são duas pessoas sentindo a dor. É um peso a mais para a psique mundana. São duas pessoas em sofrimento. Se ao invés de me conectar com a pessoa para sentir o que ela está sentindo, eu tomo uma ação, eu alivio o sofrimento da pessoa e eu me coloco no estado de iluminação. Eu me sinto bem. Então, a solução aqui não está em olhar a situação e se sentir mal pela situação e pronto. Ah, não, mas eu entendo o que fulano está passando. Já passei, ou eu estou aqui, eu ouvi acontecer, eu sei o que o fulano passou. Beleza. E o que a gente está fazendo com tudo isso que a gente sabe? A gente está preso nesse voyeurismo de violência, né? Às vezes a solução, por exemplo, na situação de violência contra a mulher, a solução não é lá você pular na frente do cara, mas é você filmar e depois fazer um boletim de ocorrência. A solução às vezes não está ali na você entrar no meio da briga e levar porrada no lugar da pessoa, mas às vezes está lá você depois perguntar para a pessoa, oh, você quer que eu vá na delegacia com você? Eu vou com você, eu te ajudo. Eu te ajudo a fazer o boletim de ocorrência, eu te ajudo, né? Do que ficar, ai, você viu, tadinha. Aí fica todo mundo da vizinhança comentando, nossa, você viu, tadinha, apanhando o marido e ninguém faz nada. Isso se dá, a gente está falando aqui de Saturno, Marte e Vênus, que trazem para a gente esse contexto relacionado ao gênero e tudo mais, as leis, Júpiter que fala muito das leis, né? Então a gente está falando aqui não só de situações de violência, mas também de debates. Saturno tem a ver com o Congresso Nacional, Júpiter tem a ver com a Câmara, o poder legislativo também, o judiciário, a Vênus também tem a ver com o judiciário. Então, a gente está falando aqui de debates ocorrendo a nível de poder, né, nos três poderes ali envolvidos, tá? O Marte é o executivo, também representa a força policial. Então, a gente também tá falando de momentos, da mesma forma que pode acontecer de situações de violência, pessoas violentadoras também tendo que responder pelos seus crimes, tendo que arcar com seus atos,
tá? Nesse sentido, talvez a gente tenha um progresso muito legal a nível coletivo, a nível político, tá? Não só no Brasil, como no mundo, porque esse céu ele pega para o mundo, né? Agora, o Saturno em Peixes, Vênus em Virgem, o Júpiter e o Marte em Gêmeos, a gente está falando dos signos mutáveis. E por tabela, Sagitário recebe o impacto lá do outro lado aqui, né? Aqui a gente está falando de signos mutáveis. Signos que têm profunda ligação com o mundo do conhecimento, com os estudos, com a academia, com a ciência, com a sabedoria, né? E aqui a gente está falando também de debates filosóficos, né? De pessoas motivadas aí pelas suas filosofias, os seus pensamentos, as suas visões de mundo, as suas filosofias de vida, pessoas entrando em conflito, em debates acirrados. O que um pensa que é o melhor para o mundo, o que o outro pensa que é o melhor para o mundo. A minha ideologia X, a minha ideologia Y, ainda mais com uma lua cheia em Aquário. Aí você pensa o tipo de debate que pode acontecer, o tipo de conflito, o tipo de... Da mesma forma que esse embate, debate, pode gerar conflitos aqui até armados, Marte, Saturno, etc., Júpiter, né, bombas, violência em grande escala. A gente está falando aqui, é perigoso esse aspecto, dramático. Da mesma maneira que isso pode significar um agravamento, ainda bem que a Vênus está lá fazendo o intermédio da situação, desses combates também podem surgir concepções novas, percepções, perspectivas reconstruídas, diversificadas. Então, aquele debate que venha a ser frutífero, que venha a ser benéfico. Por quê? Porque houve um acordo, houve um entendimento, houve ali um equilíbrio entre as duas visões. Sempre é possível achar um ponto em comum se há esforço de ambas das partes. O problema é quando uma das partes não se esforça para que haja essa alquimia de pensamento. Hoje é um dia que traz para a gente uma oportunidade de se alinhar com o seu objetivo de vida, a sua missão de vida, e estar de bem com o futuro da humanidade. Tem uma coisa muito profunda que eu gosto de falar, que é o seguinte: cada pessoa tem o nó do norte, tem os seus dons no seu mapa astral, que algumas pessoas pensam, não, porque fulano tem muitos dons, eu não sei fazer nada. Você também tem os seus dons, talvez eles estejam guardados para a hora certa, mas todo mundo tem poderes, dons, inspirações, e o nó do norte que mostra para onde, em qual energia a gente deve explorar para desbloquear no nosso caminho. E todo mundo tem um papel importante no mundo. Só que a gente está acostumada a pensar que quem sou eu na fila do pão, né? E aí eu estava observando esse aspecto da hora aqui, entre Plutão, Netuno e Urano, que formam um triângulo isósceles aqui, 2 sextios e um trígono. Eu estava parando para pensar, né?
Pô, tanto Plutão vai estar retrógrado, Netuno está retrógrado no grau 29, só posicionamento dramático, Netuno mudando de signo, Plutão mudando de signo, Urano em cima da Algol, em breve vai retrogradar em cima da Algol. Ainda bem que esses três estão fazendo os três aspectos harmônicos. Porque se não tá, aí eu ia me juntar com a turma dos astrólogos apocalípticos e falar também que a humanidade estava correndo risco. Mas eu parei para observar esse intercâmbio aqui e eu vi, gente, até nisso, até nesse nível geracional, até com esses planetas que são amplamente considerados maléficos, quando estão em condição, Netuno em grau anarético, retrógrado, em peixes, desencarnes em massa, Plutão mudando de signo, retrógrado, pela segunda vez no grau zero, ativando a conjunção entre Júpiter e Saturno que aconteceu lá em 2021. Urano em cima da Algol, prestes a retrogradar. Até nisso, existe uma perspectiva otimista. Um triângulo isósceles que traz a possibilidade do intercâmbio psíquico entre as massas, mesmo que opere de maneira inconsciente, para que as pessoas consigam se aliar com esse lindo nó do norte em Áries, entendendo o seu papel, entendendo a sua missão, entendendo o seu poder no coletivo, a nível global. Então, aqui é um desbloqueio coletivo das esferas inconscientes. Aqui é uma libertação psíquica coletiva que está representada no céu. Tá? Muito bonito. Gente, que dramático. Todos os geracionais indicando crise, apocalipse, fim do mundo, conflito, guerra, bomba. Mas aí você olha para os aspectos que eles estão fazendo entre si e fala, meu Deus, que coisa linda. Né? Isso tudo para que a gente possa se tranquilizar um pouquinho e trazer uma camomila intelectual para nossa glândula pineal e sair dessa pilhação de vibe apocalíptica. Porque, primeiro, mesmo que fosse o apocalipse, ficar falando dele não ajuda ninguém. Segundo, vamos ter um olhar mais neutro, porque até quando a gente está caçando desgraça, olhando para o mapa, olhando os geracionais, retrógrado, algol, tudo mais, é possível a gente encontrar a contraparte. Todos os aspectos da astrologia, pessoal, são neutros. O que faz isso tomar uma forma positiva ou negativa? Como o ser humano trabalha com aquela energia. Como o ser humano interpreta aquela energia. Da mesma maneira que o sol em peixes é lindo para algumas pessoas, é péssimo para outras. Da mesma maneira que tem gente que ama o signo de Libra, tem gente que odeia o signo de Libra. Então, assim, o que é bom e o que é ruim? Depende da perspectiva, do olhar que você projeta em cima da interpretação, do olhar que você projeta em cima dos acontecimentos. Um grande desafio gera um grande aprendizado. E não estamos falando sobre certo e errado. A gente está falando sobre o que a gente faz com as experiências da nossa vida. E estamos no momento de ressignificar até as experiências ruins. Não para perdoar o violentador XYZ, o abusador XYZ,
mas para que nós nos libertemos desses pensamentos e dessas imagens mentais. Beleza? Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até amanhã. Se a força criadora quiser, e eu tô torcendo muito para que ela queira, que eu gosto muito de conversar com vocês de manhã. Bom? Deixa o seu like, deixa nos comentários o que você achou, se inscreva no canal. E compartilhe o vídeo para quem gosta de astrologia. Até amanhã. Um beijo. Tchau.